Transitemos agora de uma forma rápida pelos demais exercícios. Exercício 2. Passe as frases para a voz ativa e circule o sujeito agente. Item A. A porta foi aberta pelo vento. Repare que esta oração está escrita em voz passiva analítica e nós queremos transmiti-la para a voz ativa, ou seja, estamos fazendo uma conversão inversa àquela que realizamos no exercício 1, o exercício anterior. Perfeito. Reparemos alguns conteúdos sintáticos relevantes em classificação nesta frase. O que seria a porta? A porta é o nosso sujeito paciente. E o que seria pelo vento, mais especificamente o vento? Justamente o nosso agente da passiva, aquele que realizou a abertura das portas, a ação de abri-las. Tá, como faremos esta conversão? Pois bem, nós tornamos o agente da passiva o sujeito da voz ativa. Portanto, o vento realizou a expressão, o vento realizou a abertura, logo o vento é o meu sujeito. O que nós precisamos nos atentar também ao verbo auxiliar foi. Foi está escrito em qual tempo verbal? Justamente no pretérito perfeito do indicativo. Portanto, o nosso verbo principal aqui, descrito no particípio, na voz ativa, que será um verbo único, encontrar-se-á no tempo pretérito perfeito do indicativo. E como ficará esta frase na voz ativa? O vento abriu a porta. O vento realizou a ação de abrir a porta. O nosso sujeito paciente se torna o quê? O objeto direto. O vento, portanto, abriu a porta. O vento abriu a porta. Em voz ativa. Perfeito. Passemos para o item B. Os peixes foram mortos pela poluição. Outra vez, um caso de uma voz passiva analítica, que será convertida para a voz ativa, que, aliás, é o caso de todos os demais itens do exercício 2, enfim. Então, vamos lá. Os peixes, sujeito paciente. Pela poluição, ou a poluição, que seja a poluição estritamente, nós temos o agente da passiva. Agente da passiva se torna sujeito da voz ativa. E o sujeito paciente se torna o objeto direto. Então, observemos o verbo agora. Verbo auxiliar ser descrito como foram em nossa locução verbal. Foram também pertence ao tempo verbal do pretérito perfeito do indicativo. Portanto, como ficará esta oração? Ficará na voz ativa: a poluição matou os peixes. Lembremos sempre de concordar a terminação em número do verbo ao respectivo sujeito. A poluição está no singular, portanto, o nosso verbo, que se encontrará na voz ativa no pretérito perfeito do indicativo, também precisará estar no singular. A poluição matou os peixes. Essa é a resposta. Item C. Os quadros da exposição serão pintados por vários artistas. Os quadros trata-se do sujeito paciente que sofre a ação. Por vários artistas, os artistas em essência, são aqueles que realizam a ação. Portanto, são os agentes da passiva. Agentes da passiva se tornam sujeitos. E o sujeito paciente, os quadros, se tornará objeto direto. Qual é o verbo aqui destacado? Serão. Serão encontra-se no futuro, o verbo ser no futuro do presente. Então, como ficará essa frase aqui em voz ativa? Ficará: vários artistas pintarão os quadros da exposição, tá? Repetindo, na voz ativa, esta frase fica como: vários artistas pintarão os quadros da exposição. Perfeito. Passamos para o item 3. Passe as frases para a voz passiva sintética. Na voz passiva sintética não há muito mistério. Nós basicamente reescrevemos essas frases considerando a partícula C. Então, os professores comentaram as questões da prova, comentaram-se as questões da prova, tornando as questões da prova os sujeitos dessa oração.
E o mesmo você fará para os demais itens. Como são 3 itens, eu deixo para você terminá-los. E o exercício 4, passe essas orações para a voz passiva analítica. Então, vamos lá. Plantaram-se várias árvores nessa praça. Plantaram-se, ou encontra-se em qual tempo verbal, aliás, pretérito perfeito do indicativo. Uma ação que começou no passado e terminou no passado. Portanto, o sujeito várias árvores ficará da seguinte forma: várias árvores foram plantadas nessa praça. Repare que neste caso nós não temos em destaque o nosso agente da passiva, justamente porque quando houve a conversão de uma voz para outra, seja a voz ativa ou que se passou da voz passiva analítica depois para a voz passiva sintética e retornou para a analítica, houve a perda deste fragmento. Mas o importante é que você saiba o seguinte: conserva-se sempre o sujeito paciente. Quem é o sujeito da voz passiva sintética, que é o que nós realizamos no exercício anterior. É justamente o que se segue a partícula C, né? Partícula passivadora C. Então, plantaram-se várias árvores nesta praça. Várias árvores foram plantadas nessa praça. Várias árvores foram plantadas nessa praça. É a resposta. E o último item eu também deixo a seu encargo. Espero que você tenha entendido como realizar essa atividade. Se ainda ocorrer alguma dúvida ou dificuldade, eu estou à disposição.